Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que mais uma vez estamos nesta manhã para prestarmos mais um culto ao nosso Deus. Eu convido a cada um que abra as suas Bíblias comigo em Números, capítulo 14, leremos do verso 21 ao 24. Números 14, verso 21 a 24. Esse texto nos diz o seguinte: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Oremos, meus irmãos. Glorioso Pai, amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã, em que o Senhor nos dá a bênção, a graça de estarmos na Tua casa, para te prestar mais um culto, ó Pai. Senhor, que cada coração que estiver ouvindo essa mensagem, ó Pai, possa ser atingido por Ti, que Teu Santo Espírito possa estar falando a cada um, ó Pai, que essa mensagem faça diferença em cada vida, em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos, meus irmãos, ele está inserido num contexto que nos diz sobre o povo de Israel no deserto, especificamente o contexto em que Moisés, por ordem de Deus, manda 12 homens espiar a terra de Canaã. Os espias que foram espiar a terra em que Deus havia prometido ao teu povo. Esse texto que lemos está inserido nesse contexto. E, pensando nesse contexto, eu me proponho, diante de Deus, a falar aos irmãos um pouquinho sobre a vida deste grande homem, Caleb. E, como tema dessa mensagem, eu coloquei: para onde eu e você, estamos direcionando o leme da nossa vida? Para onde você está direcionando o leme da sua vida? Vai pensando nesse acontecimento, pensando em Caleb, nesse homem em que se propôs a direcionar o leme da vida dele na direção da promessa que Deus tinha feito a ele e ao seu povo. Que eu escolhi esse tema. Leme. Leme no nosso dicionário quer dizer substantivo masculino. Uma superfície plana situada na parte traseira de um barco ou de um avião. Ele serve para quê? Para dar direção. É com esse leme que um barco e um navio é capaz de ter uma direção correta. A direção que é traçada para ele fazer. E ter o leme nas suas mãos, ter o leme sob o seu controle, é governar bem esse barco, governar bem esse navio, é governar bem
a nossa vida. E perder esse leme, não ter esse leme sob o nosso controle, é ficar à deriva. Uma embarcação, um barco cujo o seu comandante perde o leme, essa embarcação fica à deriva ao mar, à mercê de perigos, à mercê de tempestades, à mercê de rochedos, pedras, porque não tem direção. Um avião sem esse leme, cujo o seu piloto perdeu o leme, quer dizer que esse avião fica no ar sem direção, correndo risco de se colidir com outro avião, se colidir com grandes montanhas, de cair. Quer dizer, se nós perdemos o leme da nossa vida, ficamos à deriva. E é pensando nisso que eu escolhi esse texto, no qual esses 12 espias vão espiar a terra. E o nosso primeiro ponto é: as nossas palavras vão marcar o limite da nossa vida. As suas palavras vão marcar o limite da sua vida. Pensando em leme, pensando naqueles 12 homens que foram espiar aquela terra, pensando agora no relato deles. A Moisés e a toda a congregação, eles estão de volta. Eles vão relatar o que eles viram na terra, como era a terra. E nós podemos ver pelo texto que 10 daqueles homens relatam, sim, que a terra era boa, manava leite e mel. Eles relatam que o fruto era bom, maravilhoso, mas eles relatam também que lá era terra de gigante. Havia povos perigosos, povos fortes, passando a congregação que seria impossível eles invadirem a terra e serem vitoriosos, eles conquistarem a promessa de Deus. 10 desses homens começam a instigar a congregação contra aquela terra. De vez deles direcionarem o leme deles, a língua deles, a fala deles para a promessa de Deus, que Deus prometeu que aquela terra seria deles, eles direcionam a sua língua, as suas palavras na direção oposta, somente na visão ruim da terra, em que a terra existia gigantes, em que aquele povo eram homens poderosos, fortes, e que eles eram como gafanhotos na visão daqueles homens e na sua própria visão. Eles eram como gafanhotos, de tão pequenos que eles se achavam, de tão vulneráveis que eles se achavam. Eles relatavam isso a Moisés e a congregação, ao ponto de todo aquele povo começar a murmurar, começar a chorar, começar a ter medo e a duvidar da promessa de Deus. A duvidar de que Deus é poderoso para dar a eles aquela terra, a promessa. A duvidar de uma vida de fé, a fé que nos leva a acreditar nas promessas de Deus. Se as nossas palavras vão marcar os limites da nossa vida, nós temos então sim que termos palavras de fé, palavras que nos mostram que Deus está à frente. Nós temos que mostrar que pelas nossas palavras, porque falamos, nós temos o quê?
comunhão com Deus, com esse Deus que é o Deus da promessa, que temos pelas nossas palavras, por aquilo que nós falamos, que sai da nossa boca, que nós vamos mostrar aos outros a nossa intimidade com Deus, a nossa confiança em Deus. E esses homens que foram espiar a terra, esses 10 homens, demonstraram o contrário com as suas palavras. Demonstraram que a fé deles era tão pequena que eles se viam como gafanhotos. Eles demonstraram que a intimidade deles com Deus era zero, porque eles não enxergaram que se Deus prometeu, é Ele que está à frente, é Ele que vai dar. Eles demonstraram que a intimidade deles com Deus era nenhuma, porque se temos intimidade com Deus, nós vamos direcionar as nossas palavras na direção da promessa, confiando que Ele vai nos dar a promessa. Mas, em meio a tudo isso, 2 daqueles espias, Josué e Caleb, têm uma outra posição. Verso de número 32, do capítulo 13 de Números, nos diz o seguinte: e, diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 10 daqueles espias estavam dizendo isso. Aquela terra não era para eles, porque existiam gigantes ali, homens que devoraram, terra que devoravam os seus moradores. 10 daqueles, mas 2 homens vieram e disseram o contrário. No capítulo 14, versos 6 e 7, diz o seguinte: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefune, dentre os espias, a terra rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terá terra que mana leite e mel. Josué e Caleb direcionam as palavras deles, direcionam o leme da vida deles rumo à promessa, porque havia naqueles homens, nesses 2 homens, fé. Havia nesses 2 homens comunhão com Deus, intimidade com Deus. Por isso o leme das suas palavras, o leme das suas vidas estava direcionado à promessa que Deus deu. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará possuir, entrar nessa terra que mana leite e mel. Meus irmãos, se nós direcionarmos o leme da nossa vida na direção da promessa que Deus tem para nós, como filhos de Deus, Ele nos fará ter uma vida vitoriosa, uma vida de comunhão com Ele, uma vida na qual nós tenhamos a certeza de, seja qual for o gigante que se levantar contra nós, venceremos. Por quê? Porque nosso leme está direcionado para Deus. Segundo ponto, um exemplo magnífico a ser seguido. O exemplo de Caleb.
Este homem que foi capaz de enxergar que Deus é o Deus da promessa. Em Provérbios 18, 21, nos diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Caleb entendeu isto, que nas suas palavras tinha poder de morte e vida. E o leme das suas palavras tinha que ser direcionado rumo à promessa de Deus. Josué, capítulo 14, 11 e 12, nos diz o seguinte: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquis, e grandes fortes as cidades do Senhor, grandes fortes da cidade, o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. É Caleb dizendo, 45 anos depois da promessa de Deus, que ele ainda estava forte como antes, que a sua fé ainda era a mesma, não importou que ele teve que esperar 45 anos para ver a promessa cumprida, mas a sua fé era a mesma. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus, e a certeza de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Pode demorar, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Basta nós direcionarmos o leme da nossa vida na direção da promessa de Deus. O terceiro ponto, não perca a visão da promessa. Jamais devemos perder a visão da promessa, a visão daquilo que Deus nos prometeu. Quando perdemos a visão da promessa, nos esquecemos de quem é Deus. Aí perdemos o controle, perdemos o leme e ficamos à deriva. Não vamos perder a visão da promessa de Deus para nós. Não vamos nos esquecer de que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Vamos guardar a palavra dEle no nosso coração. Como diz o Salmo 119, versículo 11, guarda a palavra de Deus no seu coração, como um tesouro. Guarda, para que você possa sempre se lembrar das promessas de Deus e nunca se esquecer de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nunca esqueça da promessa de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, um homem determinado a acreditar nas promessas de Deus. Eu vejo em Caleb isto, um homem determinado a acreditar e a confiar nas promessas de Deus. Não importa o tempo que vai demorar, mas ele confia, porque ele busca ter intimidade com esse Deus. Ele busca ter comunhão com esse Deus. A confiança dele vem nisso. Vem na certeza de que Deus é poderoso. Não importa o tempo, mas Ele vai cumprir. Em qualquer circunstância, Deus é Deus. Enfrenta os seus gigantes confiando em Deus.
É o que Caleb faz, enfrenta todos os seus gigantes, confiando em Deus, confiando na promessa de Deus, porque o leme da sua vida está direcionado na promessa que Deus fez. Com a certeza de que em Deus venceremos os desafios, os gigantes que nos cercam. Essa deve ser a nossa certeza, de que em Deus venceremos todo e qualquer desafio. Em Deus é que temos que confiar. Em quinto lugar, o espírito de Caleb. Números 14, 24, nos diz o seguinte: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e sua descendência a possuirá. É Deus dizendo ao povo para anunciar, é Deus anunciando ao povo, através de Moisés, de que ninguém daqueles homens, daquela geração, iria entrar na terra prometida. E no verso 24, Deus diz: mas Caleb, em quem estava um outro espírito, esse entrará na terra prometida. Ele e sua descendência a possuirá. Esse espírito de Caleb que o levou a acreditar em Deus, que o levou a direcionar o leme da sua vida na direção da promessa. É esse espírito que tem que habitar em nós. É esse espírito que temos que ter, um espírito de fé, confiança, de intimidade com Deus, um espírito de que acredita em qualquer circunstância, não importa qual seja, de que Deus é poderoso, de que Ele cumpre as suas promessas. É esse espírito de Caleb que temos que ter, porque foi tendo esse espírito que Caleb demonstrou a Deus o quanto ele confiava na sua promessa, ao ponto de Deus dizer que somente ele e Josué entrariam na terra prometida. Somente esses dois homens entrariam na terra prometida dessa geração. A geração que murmurou, a geração que colocou Deus à prova, a geração que não creu, que não confiou em Deus. Somente esses dois homens, com esse espírito de confiança, de fé, de comunhão, de certeza de que Deus ia cumprir a promessa, é que receberam a bênção de entrar na terra prometida e de possuí-la. O espírito de Caleb faz toda a diferença na nossa vida. Um espírito que nos leva a crer e a confiar nas promessas de Deus em qualquer situação. Não importa os gigantes que estão se levantando contra nós, mas confiamos de que Deus é poderoso e que Ele vai nos dar a vitória. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. É o que Caleb diz no verso 8 do capítulo 14 de Números. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. No verso 9 ele diz: tão somente não sejais rebeldes. Não seja rebeldes, mas confia em Deus. Confia que Ele é o dono da promessa e que Ele vai cumprir a sua promessa. É Ele que me faz enxergar para onde estou direcionando o leme da minha vida. É esse espírito de Caleb que me faz enxergar isto. É esse espírito que me dá fé, confiança, intimidade com Deus, que vai me fazer enxergar para onde eu estou direcionando o leme da minha vida. Quais as palavras, meu irmão,
que estão saindo da sua boca. As palavras que estão saindo da sua boca estão realmente sendo direcionadas para a promessa de Deus para a sua vida? O que declaramos vai servir como espada que fere, que destrói, ou como remédio que sara e cura? As nossas palavras têm esse poder. O poder de matar, de destruir, ou o poder de curar, de restaurar. O que as minhas palavras têm causado nas pessoas que as ouvem? Tem causado tristeza, morte, indignação, ou tem causado alegria, paz? Tem sido como remédio que cura a ferida, que muitas vezes pessoas estão feridas, precisando de uma palavra. O que as minhas palavras têm causado no meio em que eu vivo? O que eu digo tem sido como espada que fere, que mata, ou tem sido como remédio que cura? O que as minhas palavras têm sido no meio em que eu vivo? Tomar a posse da promessa é você tomar o leme da sua vida nas suas mãos e direcionar esse leme rumo à promessa de Deus para a sua vida. Um exemplo magnífico a ser seguido. Que nós, nessa manhã, temos essa consciência de que Caleb, com as suas palavras, ele trouxe vida, ele trouxe cura, ele demonstrou que o leme da sua vida estava direcionado rumo à promessa. Que nós, nesta manhã, estejamos pensando o que as minhas palavras têm causado no meio em que eu vivo. Será que eu tenho direcionado o leme da minha vida rumo à promessa? Será que esse espírito que havia em Caleb é o espírito que há em mim? Será que realmente a minha fé, a minha confiança, a minha intimidade com Deus é realmente aquela que produz a certeza de que, haja o que houver na minha vida, Deus vai estar sempre comigo. Eu vou vencer, como Caleb assim creu. Que possamos realmente nessa manhã estarmos vendo esse exemplo magnífico e segui-lo. Buscar viver como Caleb viveu. Buscar falar como Caleb falou. Confiar como ele confiou. Crer como ele creu. Não importa o tempo, mas sim importa de que a promessa vai ser cumprida. Porque quem fez a promessa não falha nunca. Oremos. Glorioso, eterno e sublime Deus, que nessa manhã possamos, Deus, realmente estar direcionando o leme da nossa vida rumo à promessa que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus querido, buscar, Senhor querido, ter esse espírito de Caleb em nós, ó Deus, para que possamos, Deus querido, com as nossas palavras, levar, Senhor, cura, levar ânimo. Oh Deus amado, que possamos enxergar esse exemplo magnífico desse teu servo no passado, Caleb, e buscar, Deus querido, ter essa fé que ele teve, a confiança que ele teve, a certeza que ele teve de que
Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos fará vencer todos os gigantes que se levantar contra nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.